Passado, quando eu preguei a mensagem em inglês, eu estava falando do único caminho que leva ao céu. E fiz algum comentário acerca de que muitas pessoas falam de Deus. Mas resta fazer a seguinte pergunta: de que Deus eles estão falando? De que Deus eles estão falando? A mesma coisa acontece quando se fala de amor. De que amor que nós estamos falando? Vamos colocar o contexto do que a Bíblia fala dentro da nossa experiência de vida e ver que uma das razões por que as pessoas estão se afastando de Deus, e que está escrito que ia acontecer, é que nos últimos tempos, a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor ia se esfriar. O amor ia se esfriar. E isso é o que a gente tem visto. O esfriamento do amor, ele gera um monte de consequências e não precisa de ir muito longe, basta a gente ligar a televisão para ver o que acontece no dia a dia e tudo como reflexo da falta de amor. Hoje de manhã, como eu disse, a gente estava gravando o programa sobre o assunto de relacionamento conjugal e nós abordamos exatamente esses problemas práticos que acontecem porque muitas pessoas casam com uma motivação equivocada a respeito do casamento. Muitas pessoas vão à busca de casar por várias diferentes motivações, né? E essa é uma das minhas preocupações em relação a algumas pessoas a quem eu ministro, né? Porque pessoas, por exemplo, que estão na fase de namoro, que foi um assunto também tratado no programa, e que é uma fase, o namoro é supostamente uma fase de preparação para o casamento, para que a gente conheça a pessoa com que a gente está se relacionando antes de casar. E o que acontece na prática é que muitas pessoas ou casam por paixão, e paixão não é amor, né? Aquele negócio da paixão. Outros porque casam porque o cônjuge é bonitinho, ou ele é bonitinho, ou ela é bonitinha. Outros porque são de boa família e, no final das contas, a boa família não é o que importa muito. O que importa é a motivação da nossa vida, número um, estando submisso ou a gente estando aberto à condução ou à orientação ou à ajuda do Espírito Santo de Deus. Porque aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo trata do amor, o amor é um dom divino. O amor de que ele está falando não é o amor de que muita gente fala de amor. O amor de que ele está falando aqui é um dom espiritual. E muitas pessoas nesse mundo estão mortas espiritualmente porque só estão vivendo em função ou da sua situação financeira, ou da sua situação de suposta estabilidade na vida, ou da sua situação do que quer que seja, mas não estando preocupadas com a sua vida espiritual. E a pessoa que é morta espiritualmente, a pessoa que não está em Cristo, essa pessoa ela pode ser muito bonita, muito forte, muito saudável, muito o que for, mas falta o principal da essência do ser humano. Quando Deus nos criou, né, Ele nos criou primeiro motivado pelo amor dele, né? E Jesus Cristo veio ao mundo para nos resgatar pelo amor que Ele tem a nós. Então, a razão por que Deus nos criou foi porque Ele nos ama. Ele nos criou de uma maneira e era suposto, como eu preguei no domingo passado, dentro do plano original de Deus, a morte não fazia parte. As pessoas eram criadas para viver eternamente. E simplesmente as primeiras pessoas, como Adão e Eva, eles foram expulsos daquele lugar maravilhoso que Deus tinha colocado eles e que Deus ia lá todas as tardes para conversar com eles. Imagina, Deus, o Criador, indo lá no paraíso, no Jardim do Éden, para conversar com eles todos os dias. Então eles eram privilegiados, mas pela desobediência e pelo pecado eles foram
perderam, cortaram, acabaram com o relacionamento com Deus e foram expulsos de lá, daquele lugar. E até hoje a humanidade sofre as consequências disso, porque o pecado, como eu já falei alguns milhões de vezes, ele vai crescendo, ele não para com uma bolinha, ele vai inflando até uma hora que estoura. A primeira vez que estourou, o resultado do pecado foi quando Deus mandou o dilúvio, para recomeçar tudo de novo. E o final vai chegar, num determinado momento vai chegar. E Deus nos avisa e nos fala e nos admoesta, etc. Mas o que acontece é que a falta de amor é o que mais se vê. Consequências disso dentro das famílias que são mal constituídas, dentro das famílias que se formam porque a motivação não é o amor genuíno, e quaisquer que sejam as outras influências, como por exemplo, havia uma tradição no passado, uma cultura no passado das gerações antigas, em que, e até os judeus fazem isso, né, em que o pai é que arrumava o casamento para a filha, né? E isso aí é uma tradição lá do judaísmo, mas que foi absorvido na nossa cultura, mas hoje em dia eu já não creio mais que esteja acontecendo isso, né? Se havia um lado que era negativo, porque não era o pai que ia viver com a escolha que estava fazendo para o filho, né, ou para a filha, por outro lado, esse tipo de relacionamento é uma coisa que vem como resultado do nosso relacionamento vertical com Deus e no nosso relacionamento horizontal entre as pessoas. Resultado disso, da motivação equivocada, às vezes, as coisas que se passam dentro das igrejas, né? As coisas que se passam dentro da família, as coisas que se passam dentro dos setores de trabalho, né? Onde tudo prevalece, menos o relacionamento de respeito e de amor. Então, esses valores estão indo por água abaixo. Então, o que se falava hoje, e que se vem falando durante o programa, é que esses problemas que são decorrentes de uma deformidade, a relação conjugal começa errada e ela é deformada durante o caminho, passa de pai para filho, de filho para avô, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, enquanto que as bênçãos, elas também passam de geração em geração. Você vê famílias que vêm de um princípio genuinamente cristão, né? As bênçãos passam de geração para geração. As coisas que os filhos e os netos vão aprendendo, elas vão se transmitindo como bênçãos no meio das famílias. E o que acontece é que quando a gente vê alguma família cujo filho não quer saber do pai, cuja filha não quer saber da mãe, cujo um não quer saber do outro, o que acontece na prática? Só pode gerar conflito. Porque tudo que é motivação que não venha do amor não faz parte do plano de Deus para o homem. Muito bem. Aí, o que o apóstolo Paulo define aqui, e ele define isso na carta que ele escreveu para a igreja da cidade de Corinto, que foi uma das primeiras igrejas implantadas lá, depois que Jesus ascendeu ao céu e que os apóstolos saíram para implantar a igreja de Cristo. Aquela igreja de Corinto era uma igreja dividida, era uma igreja problemática, né? Das 7 igrejas do Apocalipse, cada uma delas, aliás, para quem tem internet, eu postei essa semana, né, uma matéria escrita muito interessante a respeito de cada uma das igrejas, em que a pergunta que alguém fazia para o apóstolo Paulo é o seguinte: olha, eu estou procurando uma igreja boa. E aí, quando vinha os problemas de cada uma das 7 igrejas que estão listadas lá, cada uma tinha o seu problema. E não existe igreja perfeita, mas entre a gente saber que não existe igreja perfeita e a igreja não buscar o propósito de Deus para o qual ela foi criada, vai uma diferença muito grande. Há grupos de pessoas que, eu sou pecador mesmo, a igreja não é perfeita, então deixa rolar como está. Isso não é parte do plano de Deus para a igreja, né? Então, quando se falava do assunto da relação conjugal, o modelo lá não é o modelo de relacionamento conjugal que tinha minha mãe e meu pai, ou o meu avô e a minha avó,
ou o meu bisavô e a minha bisavó. O modelo da relação conjugal, o modelo de respeito e de submissão, né, é um modelo de Cristo. Porque Cristo se submeteu ao Pai, foi obediente ao Pai, e ele era como é, ele é Deus. Ele era Deus aqui na terra. E, no entanto, a palavra de Deus diz que ele esvaziou-se, ele se esvaziou por quê? Porque ele foi humilde até a morte e ele foi obediente ao Pai, porque ele veio no propósito de mostrar o amor de Deus. Por isso é que quem fala de Deus, mas não fala de Cristo, não está sabendo verdadeiramente quem é esse Deus do qual está sabendo, do qual está falando, porque Deus se revelou através de Cristo. Ele se fez ser humano como cada um de nós, só que a grande diferença é que ele não foi concebido de um homem e de uma mulher, ele foi concebido do Espírito Santo e no ventre de Maria. Então, aí ele nunca teve pecado. Então, o que acontece? Ele foi obediente e ele foi o único a cumprir a lei que tinha sido estabelecida para os seres humanos. Muito bem. Então, quando a gente fala desses problemas todos que existem, a gente vai ver, e eu encontrei um comentário muito interessante agora de última hora, né, que identifica vários perfis de cristãos. Quando se fala de cristão, assunto também que a gente falou no início da primeira série do programa, que é a formação do nosso caráter cristão, ali Deus dá qual é a fórmula, o que tem que se buscar para alcançar o nosso caráter cristão, porque nós, naturalmente, nós não temos o caráter cristão, por causa da nossa natureza pecaminosa, mas o Senhor pode ir nos transformando, e Ele nos transforma, para que a gente seja a imagem de Cristo, que o nosso relacionamento conjugal seja aquele que Jesus Cristo prescreveu, e não aquilo que a gente faz segundo as nossas opiniões. Quantas opiniões tem aí, quando às vezes as pessoas que estão para casar vão em algum daqueles cursos, que não tem nada a ver com a igreja, cursos de preparação para ter filhos. Aí lá eles falam de quanto é que vai custar o filho no primeiro ano, quanto vai custar um filho no segundo ano. Cursos de preparação para casamento, onde que eles falam de opiniões humanas, falam de conceitos colocados por homens, né? E, na verdade, o modelo é Jesus Cristo. Então, qual foi o amor verdadeiro que Jesus Cristo prescreveu e que claramente ele explicitou aqui no capítulo 13, né? Inclusive o título desse capítulo, aqui nessa tradução que eu estou usando, né, o título desse capítulo é O Amor é um Dom Supremo. Ele classifica o amor como um dom supremo, que de verdade o amor é um dom supremo. Então, ele diz aqui o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens, olha só, fazendo a comparação, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, o que acontece? O que está escrito aí? Serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ou seja, você vê um sino de bronze tocar, né? E você ouve o barulho, mas aquele barulho ele não representa verdadeiramente nada. Aquilo é uma coisa que não provoca nenhum sentimento nobre. Aliás, uma coisa muito interessante que vem do hábito da Igreja Católica desde a Europa e que se implantou no Brasil e que se implantou aqui, é que como a Igreja Católica, a paróquia era o centro de tudo no local onde ela era implantada, seja em pequenas cidades, pequenas vilas ou em cidades maiores, a paróquia era o centro ali de tudo. Então, na paróquia é que havia as instruções, na paróquia que havia tudo, etc, etc, etc. Então, o que aconteceu? A paróquia tinha, naquela época, grande influência sobre a vida das pessoas que viviam ali naquela comunidade em redor da paróquia. Só que um negócio que ainda existe no interior dos Estados Unidos hoje, e que ainda é praticado em algumas igrejas, é o seguinte:
Antes de começar o culto, ou 15 minutos antes de começar o culto, o que acontece? Acontece. O sino bate, até lá no Rio de Janeiro ainda tem igrejas que fazem. O sino bate como uma maneira de, o quê? Dizer que está para começar a missa, ou como é que está para acontecer o culto, para que as pessoas venham. Então, o que é a finalidade daquele sino quando ele ressoa? É meramente um aviso. Ele não põe no coração da pessoa nenhum sentimento nobre. Agora o sino tocando, está na hora de eu ir para a igreja. Qual o sentimento nobre que isso causa? É um mero aviso. Então é por isso que eu acho muito interessante essa comparação do apóstolo Paulo, porque ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O versículo 2 ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha só, a fé é outro dom, mas ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé, o que acontece? Transportar as montanhas. A ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, o que acontece? Nada serei. A minha fé pode até ser capaz de remover as montanhas, mas a minha fé sem amor, ela não traz nenhuma motivação que seja capaz de eu me transformar e de eu ajudar ao reino de Deus na conquista de outras pessoas, né? Então, depois no versículo 3 diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, o que acontece? O que diz aí? Se não tivesse amor, nada disso me aproveitará. Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então é aquilo que a gente estudou na carta aos Romanos, aquilo que a gente estudou na carta aos Gálatas. A gente não é salvo pelas obras, pelas boas obras. A gente é salvo pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Muito bem. Então no versículo 4 diz lá, o amor é o quê? Agora começa a entrar a fundo na característica do amor. O amor é o quê? Sofredor. Paciente nessa tradução aqui, fala o amor é paciente. Aí na tradução de vocês fala que o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O quê? Não é invejoso. Pois é. O amor não se ufana, ou seja, ele não se... Eu não sei qual é a tradução aí que tem para vocês. Não se vangloria, né? Não se enche de vanglória e não se ensoberbece, ou seja, o amor, ele não enche a pessoa de soberba para ela pensar que o que ela está conseguindo ou o que ela está fazendo é resultado do seu próprio esforço, porque esse amor aqui é um dom divino, não é natural do homem. Aí diz no versículo 5, o amor não se conduz, o quê? Inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, ou seja, não procura os seus interesses. Isso aí a gente tem explorado muito no programa quando a gente fala do relacionamento conjugal. Toda vez que entra o casal, uma pessoa busca os seus próprios interesses e o outro cônjuge busca os seus próprios interesses, então está frontalmente ofendendo a Deus. Por que razão? Porque lá no princípio, no livro de Gênesis, isso foi confirmado no Novo Testamento, né? O que diz? Que o homem, quando se casar, ele deixa o seu pai e a sua mãe e ele forma uma só pessoa com aquela pessoa com quem ele vai se casar. E até um dia desse a gente estava falando sobre isso. Não é que as pessoas perdem a sua identidade quando se tornam cônjuges. Cada pessoa tem a sua identidade. Mas naquilo que é principal, naquilo que é básico da vida cristã, há um que está de acordo. Porque não está de acordo com um detalhe qualquer de uma coisa que não diz respeito aos valores espirituais, isso não vai afetar muito a vida da pessoa. Ao contrário, pode até criar problema, mas
não haver acordo, não haver um firme propósito no meio do casal, de um cuidar não do seu interesse, mas do interesse dos dois, o interesse comum, isso é uma das coisas essenciais no casamento. E aí, quando a motivação do casamento não é o amor genuíno, o que vai acontecer? O egoísmo vai prevalecer, não é isso mesmo? O que vai prevalecer é o egoísmo. Então eu faço isso, você faz aquilo. Quantas pessoas hoje, quantos casais hoje vivem dessa maneira? Olha, isso aqui é o meu dinheiro porque é fruto do meu trabalho, aquilo ali é o seu dinheiro porque é fruto do seu trabalho, né? Isso aqui é meu, aquilo ali é seu, eu vou fazer isso e você, se quiser, faz aquilo. Isso aí está totalmente fora do princípio do relacionamento que Deus estabeleceu para o casamento, porque os dois devem se transformar numa só pessoa, o que não é fácil, porque cada um vem de um ramo familiar, uma tradição familiar. Então é durante o casamento que se constrói o caráter cristão do casamento. E principalmente é mais difícil ainda quando um dos cônjuges é cristão verdadeiramente e o outro não é. A gente tem visto muitas vezes que é mais fácil o cônjuge não cristão afastar o cônjuge cristão da igreja ou do relacionamento cristão do que o inverso, né? Então, é isso aí. Agora, aí no versículo 5 ele diz: o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Muito bem. O 6 diz: não se alegra com o quê? Com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, tudo que seja injustiça não tem nada a ver com amor. A injustiça é o oposto do amor verdadeiro. Não é isso? E ainda tem mais um agravante: é que o conceito de justiça dos homens é um conceito de justiça muito deformado em comparação com a justiça de Deus. A justiça de Deus não é o que nós, homens, seres humanos, pensamos que é justiça, e sim o que Deus coloca como justiça. Então, esse aqui, versículo 7, é muito profundo. Ele diz: o amor tudo sofre. Alguém, por conta do casamento, tem na mente, e tem no propósito, e tem nas suas práticas, o propósito de sofrer pelo outro? Está aqui escrito, ó: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha, é possível um ser humano fazer isso pela sua própria capacidade de amar? Tem algum ser humano que pode aceitar com alegria, dentro do seu propósito do relacionamento conjugal, que tudo vai sofrer pelo outro, que tudo vai esperar do outro? Espera uma coisa. Muitas vezes a gente espera uma coisa do ser humano, né? Porque a gente foi criado dessa forma ou foi criado da outra forma, e na verdade a nossa expectativa é falsa, porque aquela pessoa não tem a mesma formação, não tem o mesmo sentimento. Então o que acontece? Aí depois, eu não sabia, eu casei com ele ou eu casei com ela, mas eu não sabia que ele era assim ou que ela era assado. O que vai acontecer? Esperava alguma coisa que aquela pessoa não é capaz de prover. Então aí a importância do relacionamento de namoro antes de contrair o casamento. Então, mas depende também de que tipo de sofrimento é esse, né? Que tipo de suportar? Suportar o quê? Suportar os sofrimentos, suportar as coisas que aparecem que são difíceis, porque todas essas coisas são provas para a gente mostrar. Por exemplo, agora fica gravando. Por exemplo, suportar pancadaria. Não é isso. Na Bíblia não está. Se a gente já estudou, como já estudou a respeito lá na carta de Efésios, já estudou o relacionamento conjugal, não está escrito em lugar nenhum, né, que um tenha que suportar pancadaria do outro. Isso aí não existe. Isso aí é um conceito que nem tem amparo na Bíblia, porque não está escrito que tudo sofre aqui implica em levar pancada. Outra coisa que o programa usa e que as pessoas que não ouvem ficam sem saber. Por que razão?
Um dos casos que a gente abordou lá, que estava escrito no livro, era o caso de uma mulher, né, que ela, a pretexto de tentar salvar o casamento dela, né, o marido dela era um cara totalmente rude, totalmente não sei nem o que, e o que é que acontece? Ela levava pancada, etc. E dentro da mentalidade dela, com o propósito de salvar o casamento, ela aturou aquilo durante 30 anos, até que chegou o dia, então, que ela chegou à conclusão que não dava mais. Então, o que que acontece? Será que ela casou com a pessoa certa? Ela casou com a pessoa errada, porque se ela tivesse casado com a pessoa certa, certamente ela ia buscar a Deus para saber, Senhor, é essa pessoa certa que o Senhor quer que eu case? Né? E o Senhor, Ele coloca na frente da pessoa. Quando a pessoa está dependente de Deus, Ele coloca na frente da pessoa qual é a pessoa certa. Então, não está escrito na Bíblia que pancadaria é algo que deve ser suportado. Quando fala aqui de sofre, é dentro dos padrões, né, que estão escritos na Bíblia. Né? Então, o versículo 8 diz o seguinte, o amor jamais acaba. Olha só que afirmação. O que diz aí na tradução de vocês, no versículo 8? O que diz aí? O amor nunca falha. O amor nunca acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então veja, havendo ciência. O que é a ciência? É o conhecimento. Né? Pode haver um conhecimento extraordinário entre as duas pessoas, no caso específico do casamento. Pode haver um conhecimento extraordinário, mas o relacionamento conjugal não é uma questão de conhecimento, é uma questão de sabedoria e obediência aos preceitos que Deus colocou para a união conjugal. Então, havendo tudo isso, vai acabar. Nas profecias, a gente às vezes vê, o fulano profetizou que o meu casamento, isso e aquilo. Não precisa de profecia a respeito de quem deve casar, está tudo escrito na Bíblia, se a pessoa quiser buscar orientação. Né? Então, muitas profecias são falsas profecias, né? E aqui está dito que, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, né, cessarão, e havendo ciência, passará. Por quê? O que diz o versículo 9? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, ou seja, nós temos uma visão, é como que uma visão olhando por uma lente deformada, né, que nós não conhecemos a perfeição de Deus, nós não conhecemos no seu todo, nós não conhecemos a Deus. A corrupção da nossa natureza está de tal forma deformando a nossa mente e a nossa maneira de perceber as coisas, né, que o que acontece na prática é que, em parte, conhecemos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele vai confirmar lá no final. Ele está dizendo o seguinte, nós buscamos da perfeição de Cristo, nós não somos perfeitos, mas nós estudamos isso profundamente na carta aos Romanos, mas nós estamos em processo de quê? De santificação. Se lembra quando a gente estudou a carta aos Romanos? Estamos todos em processo de santificação, se estamos abertos e dependentes do Espírito Santo para que cada dia a gente possa caminhar melhor diante de Deus, antes de qualquer coisa. E aí, o versículo 10 diz, quando, porém, vier o perfeito, olha o que ele diz. Quando, porém, vier o perfeito, quem é o perfeito? Jesus. Hein? Jesus. O Senhor Jesus. Né? Quando vier o perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando a gente encontrar o Senhor face a face, aí é que nós vamos ter o conhecimento daquilo que é verdadeiramente o amor de Deus. Não é isso mesmo? Então, uma coisa é a gente reconhecer que é pecador, a outra coisa é a gente reconhecer que é pecador, mas que a gente quer buscar a santificação. Para isso é que a gente é separado para Deus, para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, né? E para isso é que o Senhor e o apóstolo Paulo colocam em todas as suas cartas de maneira muito clara qual é o propósito do Senhor para nós. E aí, quando chega lá no versículo número 11, né, ele diz assim, quando eu era menino, acontecia o quê? Falava como menino. Sentia como menino e o quê?
Pensava como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, ou seja, adulto, no caso da mulher ou homem, aí eu desisti de quê? Acabei com as coisas. Das coisas próprias de menino. Quantas pessoas, meus irmãos, que chegam a 20, 30, 50, 80, 100 anos de idade ainda agindo como o quê? Como menino, não é? Vivendo como menino. Então, se você pensar nisso que acontece, em muitos casos, a gente vai ver que às vezes tem muita criança que tem mais maturidade do ponto de vista espiritual do que muitos adultos que andam por aí insistindo naquilo que a cultura mete na cabeça da pessoa. Tá aí, agora me veio na mente uma coisa importante. Quais são os dois valores que corrompem isso aqui, a cultura do amor genuíno na sociedade de hoje? Quais são os dois valores que mais corrompem? O quê? Número um é o que pregam, que os homens pregam, né? Principalmente aqui na América do Norte, né? De que a pessoa tem que ser independente. Então a pessoa é independente. Essa palavra independente não existe na Bíblia para o cristão. Todos os cristãos, indistintamente, número um, dependem de quem? Dependem do Senhor. E número dois, dependem de quê? Das outras pessoas. Toda pessoa que quiser viver dentro desse propósito da independência vai chegar a um ponto intolerável na vida, porque não existe dentro do modelo que Deus criou esse modelo da pessoa independente. A outra coisa é a liberdade. A liberdade, quando levada ao extremo equivocado, ela provoca o quê? Provoca destruição. Que história é essa de liberdade? Né? Que história é essa de liberdade em que as pessoas fazem o que querem e acham que tem que fazer o que querem, porque eu já repeti isso 1.300.000 vezes, vou repetir uma vez mais, porque agora vai ter gente lá vendo esse vídeo que certamente não tenha ouvido o que eu já falei. Quantas vezes as pessoas falam, a vida é minha, eu faço o que eu quiser da minha vida. Isso são os dois cânceres, são os dois vírus mais danosos dentro da natureza pecaminosa. Né? É a independência, a suposta independência e a suposta liberdade. Né? A pessoa, quem é o dono da nossa vida? Somos nós mesmos? Não. Ele é o dador da vida. O Senhor é aquele que nos dá a vida e que nos tira a vida. Toda vez que alguma coisa interrompe esse processo da vida da pessoa, você pode ter certeza que alguma consequência muito má vai acontecer. Como, por exemplo, né, um dos pecados aí que muita gente hoje já nem considera mais, é o seguinte: olha, quer saber de uma coisa? Eu já estou muito doente, já não tenho mais esperança, então me dá aí um negócio para eu... Como é que é o nome desse negócio? É a... Eutanásia. Você imagina, essa palavra nojenta de eutanásia, ela vem de lá, as origens dessa palavra vem de lá, depois da Idade Média, no início da Idade Moderna, onde vieram aqueles conceitos do homem, do iluminismo, do humanismo, todos aqueles movimentos que aconteceram na Europa, que o homem passou a ser o centro de tudo e Deus ficou aonde? Ficou em segundo plano. Então, como é que se uma pessoa tem a convicção de que Deus é que dá a vida, como é que essa mesma pessoa, em um determinado momento, seja debaixo de qualquer que seja o sofrimento, vai dizer, não, então me dá um negócio aí, ou eu não quero mais tratamento, porque deixa que... o Senhor Ele é que dá e Ele é que tira a vida no momento. Quantas pessoas de fé já são decretadas pelos médicos, decretadas que estão para morrer dentro de 2 dias, 3 dias ou um mês, e passou um mês, passou 2 meses, passou 10 anos e a pessoa até foi morrer de outra coisa. Então, nenhum ser humano é dono da sua vida. Então, o vírus que é terrível na nossa sociedade é esse vírus da independência e da liberdade.
né? Então, isso daqui reflete o que o Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando no versículo 11, que quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, deixei as coisas próprias de menino. Se você for usar isso aí do ponto de vista espiritual, aquela pessoa que está com 80, 90 anos e resolve, né, ou tirar a sua vida, até por suicídio, ou lá o que seja, né? O que acontece? Está pensando como menino, porque do ponto de vista espiritual, a pessoa não tem nenhum crescimento espiritual para entender que a vida não pertence àquela pessoa, que a vida não pertence à pessoa. Então, isso é uma coisa muito séria. Toda vez que a gente toma o que está escrito na Bíblia literalmente, a gente se dá mal, a gente não entende o espírito da coisa, porque aqui ele não está falando do menino que tem 10 anos de idade ou que tem 5 anos, e depois quando homem é o que tem 30 ou 50 anos. Não, tem muita criança, né, com 10, com 11 anos, que já tem uma percepção do ponto de vista espiritual, que já tem uma percepção diferente. Tinha uma menina, eu já falei também disso, lá em Norte Hollywood, a menina tinha os seus, não me lembro se ela tinha 5 ou 6 anos, alguma coisa assim. A menina era uma menina extremamente ungida e tocada pelo Senhor. Tinha uma atitude totalmente diferente em comparação com todas as demais crianças. Então, essa história aí de pensar como menino e chegar adulto, ele aqui está mais do que tudo tratando do crescimento e da maturidade espiritual, enquanto que a gente vê muita gente velha aí que ainda está pensando como menino, né? E agindo como menino. Aí no 12 ele fala, porque agora, enquanto estamos aqui, nós vemos como o quê? Como um espelho, obscuramente. Quando você vê pelo espelho, não está muito clara, não está muito perfeita a imagem, né? Então, quer dizer, quando o perfeito vier, ele já falou lá atrás, veremos face a face, ou seja, quando a gente encontrar o Senhor face a face, aí a conversa é diferente. E mais, ele diz, agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, o Senhor nos conhece na profundidade do nosso ser, mesmo que a gente não abra a boca, Ele conhece o nosso coração. Onde é que está a nossa motivação? Que motivação de amor que a gente está vivendo? A gente pode fazer um discurso muito bonito, mas na hora o Senhor sabe o que é que está sendo genuíno ou não. E aí ele completa o 13 dizendo, agora pois permanecem o quê? A fé para não se perder nunca, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança em quê? Na vida eterna, que é prometida, e o amor. Estes três, porém, qual o maior destes três? O amor. Por quê? Porque a fé vai deixar de existir no dia que a gente encontrar o Senhor. A esperança terá se completado, se transformado em realidade no dia que a gente estiver face a face com o Senhor. Mas o amor nunca vai deixar de existir. Que amor? A paixão e o amor independente, o amor liberal? Não, o amor genuíno. Aí eu achei, para poder concluir por hoje, a gente ter tempo de orar, eu achei aqui uma reflexão muito interessante. Ele vai fazendo a abordagem de versículo por versículo do que eu li. Mas quando ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profecia, etc., que está lá no versículos 1 e 2, o comentário do autor desse artigo diz o seguinte, ele acredita, eu também acredito, que Paulo aqui está falando daqueles que buscam com fervor as experiências sobrenaturais de Deus, aqueles que buscam os dons de Deus, como o falar em línguas, como o profetizar e alguma palavra revelada a algum irmão. Ora, será que o mais importante da vida da gente é a gente buscar, ainda que fervorosamente, as experiências sobrenaturais com Deus? Esse é o grande equívoco. Tristemente, é o grande equívoco de muita gente, porque nós, seres humanos, né, e principalmente nós que somos cristãos, a maior parte do tempo a gente só busca a Deus para pedir. Tá certo ou não tá? A gente só busca a Deus para pedir, principalmente na hora que a gente está no sufoco. Quando, na verdade,
A gente deveria buscar a Deus, e o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, nas coisas aparentemente boas ou nas coisas não boas, né? Em tudo dai graças. Mas isso não é uma prática de muita gente. A vida, a maturidade cristã nos leva a ver que a nossa gratidão a Deus é tão grande que a nossa motivação não deve ser a de a gente procurar as coisas sobrenaturais. Tem gente que está atrás dos milagres, mas não está atrás do que concede os milagres, né? Quantas pessoas estão atrás dos milagres e não estão atrás do Senhor, que é o que faz os milagres? Então, outras pessoas, como ele está dizendo aqui no versículo 2, né? Pessoas que saibam de todos os mistérios, de todo o conhecimento e que tenham uma fé capaz de mover montanhas. Será, de novo, que a fé de mover montanhas, a motivação da nossa fé de mover montanhas é só para o nosso próprio benefício ou é para o benefício dos outros? O que ele definiu aqui como amor? O amor trata primeiro dos seus próprios interesses ou do interesse dos outros? Do interesse dos outros. Então, toda vez que a minha fé, eu estiver usando a minha fé, não quer dizer que eu não vou usar a minha fé para interceder por uma pessoa, para o Senhor interceder por uma pessoa. Não é isso que está se falando. É quando a gente estiver querendo usar a nossa fé com uma motivação de que o centro é, primeiramente e acima de tudo, atender a nossa atitude egoísta, né? Então, aqui o comentarista diz: acredito que Paulo aqui identifica aqueles que buscam mais conhecer dos mistérios de Deus e que desejam o conhecimento do que qualquer outra coisa. Então, a Bíblia também afirma que a fé vem pelo quê? A fé vem pelo eu botar... ouvir de quê? Ouvir da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes, e um amigo meu, dos que eu estou preocupado com a vida espiritual dele, já falei com ele, e etc., né? Eu já disse a ele, essa história de você dizer que crê em Deus, que você faz as suas orações, não sei o quê, e que você não está ligado no corpo de Cristo, ou que você está muito ocupado, o que acontece? Como é que você vai ouvir a palavra de Deus? É o ouvir da palavra de Deus que mantém e aumenta a nossa fé. Se a gente não ouve da palavra de Deus, ou se a gente não busca refletir, não é só ouvir, é ouvir, mas o ouvir leva a gente a poder refletir sobre aquilo que o Senhor está falando para aplicar, né? Então, ele acredita que, o autor desse artigo diz que acredita que Paulo identifica aqueles que não buscam nada mais a não ser, acima de tudo, conhecer os mistérios e a palavra de Deus, né? E até mesmo, às vezes, exercer a sua fé, mas com uma motivação. A gente tem que ver qual é a motivação pela qual a gente está buscando também ouvir a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus e aplicar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, e várias eu já vi com essa mentalidade, que é o seguinte: deixa eu fazer aqui uma promessa a Deus, de que eu vou fazer isso, fazer aquilo, se Deus me der aquilo outro. Deus não aceita barganha. A graça de Deus, o próprio nome diz, ela é um favor imerecido. A gente não merece. A graça de Deus é um favor imerecido. Então, se eu faço alguma coisa para buscar uma barganha, olha, se o Senhor me der um dinheiro para eu ganhar na loteria, então eu vou fazer isso, vou ajudar, vou fazer aquilo outro, não sei o quê. Ou se o Senhor me der não sei o quê. Olha, uma vez, eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque vai ter gente que ainda não viu esse depoimento meu. Eu estava de joelho, lá no Rio de Janeiro, na minha casa, orando, numa circunstância, qualquer problema de saúde, eu não me lembro exatamente, faz muitos anos isso, né? E eu estava falando com Deus, etc., e veio na minha mente, claramente, eu não ouvi vozes, né, veio na minha mente: você está sendo sincero comigo? Deus fala com a gente dessa maneira. Eu não estava nem falando alto, mas Deus estava lendo qual era, o que eu buscava naquele momento em que eu estava orando. Então, será que eu estava sendo sincero?
né? Obviamente que não, senão Deus não ia me chamar a atenção. E foi bom aquilo para eu pensar duas vezes antes de como eu vou querer buscar de Deus, né? Então, o que ele mais fala aqui é o seguinte, depois de abordar cada um daqueles versículos, que eu não vou ler todos eles de novo, mas aqui a gente encontra pessoas com diferentes perfis. A gente procura pessoas dentro da igreja, a gente procura pessoas às vezes dentro da nossa família, a gente procura pessoas às vezes dentro da nossa comunidade, né, com diferentes perfis. Uma pessoa tem o perfil ou tem o hábito de colocar a sua fé em ação. Ou seja, não é aquela pessoa que quando alguém precisa, pega e diz para aquela pessoa assim, eu vou orar por você. É uma pessoa que bota a fé em ação, que coloca a fé em ação. E eu falei isso, se não foi nesse domingo, foi no outro domingo, quando eu preguei, e eu até falei, a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Se alguém, eu falei até de uma coisa muito comum, mas é uma coisa simples, parece simples, mas faz muita diferença. Eu falei aqui, se alguém precisa de alguém para ir buscar em casa, para trazer para a igreja, qual é a nossa atitude como cristãos, se a pessoa não tem condução, não tem condições de vir, né? E a gente não se oferece para ir lá buscar a pessoa que quer vir à igreja. Então, isso é o perfil das pessoas, umas que agem somente sem colocar a sua fé em ação, e outras que colocam a sua fé em ação como testemunho daquilo que Deus fez por ela. Outras pessoas tentam ajudar, né? Mas com o propósito de mudar o mundo. Ninguém é capaz de mudar a si mesmo sem a ajuda de Deus. A gente não é capaz de mudar nem a nós mesmos. Como é que a gente vai querer mudar o cônjuge, ou mudar o vizinho que é chato, ou mudar a pessoa da igreja que é assim ou que é assado, né? Então, aí ele mostra esses três perfis da pessoa que coloca a fé em ação, a pessoa que não coloca a fé em ação, e aí ele vai falar da motivação. A motivação, quando muitas atitudes são motivadas por orgulho, a motivação não tem valor nenhum. Se eu me orgulho de bater no meu peito, Jesus Cristo nunca fez isso. Se eu me orgulhar de bater no meu peito e dizer que eu estou fazendo alguma coisa por uma outra pessoa, aquilo que eu estou fazendo já perdeu o sentido, que a minha motivação vai ser enaltecer a mim mesmo e não mostrar o amor de Deus, né? Então, os diversos perfis de pessoas vão diretamente ligados com a motivação que cada um tem. Então, as perguntas que ele coloca para nós refletirmos são essas. Qual é a sua motivação para buscar os dons de Deus? Quando a gente vai buscar os dons de Deus, qual é a nossa motivação? Deve sempre a gente estar pensando nisso. Depois, qual é a sua motivação e a minha motivação para buscar falar em línguas? Eu não me esqueço que quando eu cheguei lá numa cidadezinha chamada Three Hills, no Canadá, eu fui convidado para ir lá numa igreja. Eu cheguei lá naquela igreja, o pastor era até gente muito boa. Ele fazia umas reuniões de estudo bíblico de manhã e oração, que era uma bênção. Mas ele tinha um ensinamento lá, que era aquele ensinamento não tinha nada a ver com a Bíblia. Ele dizia, se você quiser, eu vou ensinar você a falar em línguas. Falar em línguas é um dom espiritual. Você vê que coisa absurda, ensinar alguém a falar em línguas. Eu estou falando de línguas porque me veio isso na mente, mas muitas outras pessoas querem ensinar o outro aquilo que é um dom espiritual. A pessoa pode até encorajar o outro a buscar um dom espiritual, mas ninguém é capaz de fazer o outro buscar o dom da fé, ou seja lá o que for. Então, a outra pergunta que ele faz, qual é a sua motivação para buscar as profecias? É para você saber o que vai acontecer no futuro?
É ridículo, né? Chega às raias do ridículo. Deus tem um propósito nas profecias, mas se a motivação da pessoa em buscar as profecias é tentar adivinhar qual o dia que Jesus vai vir, ou o que aí já a motivação está errada. Então, essa palavra, motivação, é a palavra central desse estudo de hoje. Então, qual é a sua motivação e a minha motivação para crescer no conhecimento de Deus e da palavra de Deus? Qual é a nossa motivação para crescer no conhecimento de Deus? Pode-se falar em crescer no conhecimento de Deus se a gente não tiver relacionamento íntimo com Deus? Pode, tem jeito da gente crescer no conhecimento de Deus se a gente não buscar do Senhor? E também tem jeito da gente crescer no conhecimento de Deus se a gente não estudar a palavra dele? A razão por que a gente está aqui é essa, né? A razão por que a gente está aqui, para conhecer mais de Deus e conhecer da palavra de Deus, é para a gente buscar o nosso crescimento espiritual. Então, a pergunta, as duas últimas perguntas são essas. Qual é a sua motivação para agir em qualquer coisa na vida? Antes da gente agir, ou quando a gente já agiu e a gente reflete de como a gente já agiu, a gente deveria pensar e ver, mas espera aí, com que motivação eu fiz isso? Foi na motivação de que eu amo a pessoa, ou de que eu amo a outra pessoa? Então, a motivação tem que ser sempre o amor. Qual a sua motivação para ajudar os pobres? Qual a motivação para ajudar os pobres? É comprar o favor de Deus? Olha, Senhor, olha, eu dei umas molinhas para aquele pobre lá, não sei. Às vezes o pobre está mais ligado, o pobre no sentido aqui do que está precisando de uma ajuda, está mais ligado com Deus do que aquele que vai lá ajudar e diz que deu lá um trocadinho para ajudar o pobre, né? Ou qual é, aí é crucial para a igreja, qual é a nossa motivação para doar no nosso tempo para a obra do Senhor? A obra do Senhor requer dedicação de tempo. Para a gente assistir, ouvir as pessoas e ministrar para as pessoas, requer tempo. Quanto tempo a gente dá para cumprir aquilo que Deus mandou a gente fazer? Então, a resposta para isso, tudo que ele fala aqui no capítulo 3, né? Aliás, o propósito de Paulo, de tudo que ele ensinou aqui no capítulo 13 sobre o amor, está lá, o contexto disso está lá no capítulo 12, no último versículo do capítulo 12, que ele diz assim, depois dele falar, de passar um monte de instruções para a igreja de Corinto, etc., ele diz assim, lá no versículo 31, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, porque ele estava falando para a igreja de Corinto que eles não tivessem facções, que não fossem divididos, que um não adorasse a Paulo, o outro adorasse a Apolo, o outro fizesse isso para acabar com aquelas divisões na igreja. Então ele disse, então ele introduz o versículo 13 dizendo, agora passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. Então, no capítulo 2, Paulo discutiu a respeito dos dons espirituais, no capítulo 12, que por natureza nos chamam muita atenção. Mas lá no finalzinho, então, ele chama a nossa atenção de que o caminho melhor, o caminho mais excelente é o caminho do amor. Então, aí ele conclui, o autor do artigo conclui dizendo o seguinte, não importa o seu perfil de cristão, o que importa é com qual motivação que nós temos esse perfil e com qual motivação que a gente pratica isso que a gente quer praticar. Então, tudo vai passar, mas na vida da gente, se a motivação para tudo, às vezes até por uma coisa que parece ser muito pequenininha, mas o que vai fazer diferença é o amor genuíno, amém? Então, eu gostaria que vocês orassem, por favor, que vocês colocassem intercessão pela igreja,